Pais queridos, muito obrigado pela honra de me trazer aqui e de me convidar para comunicar aos santos aquilo que Deus tem colocado como carga, como peso no meu coração, principalmente nessa identidade apostólica. E é bom rever alguns irmãos aqui que faz anos, para não falar décadas, para não denunciar algumas coisas aqui, né? Que eu não vejo esses queridos, né? Então, é muito bom. O Neif ali, meu Deus, quando te vi, Neif, eu falei, não é possível que seja o Neif, né? A gente tem vivido um tempo muito especial. E o Harold que falou aqui hoje, ele parece muito meu tio, irmão da minha mãe. E você vai dizer, mas como? O senhor é tão queimadinho, né? Pretinho. E ele tão loirinho, né? A minha mãe é neta de alemã. E meu pai de índio com negro. E gerou esse negócio aqui. E que vocês estão vendo. E para você ver que genética é um negócio sério. Mas é bom estar com os queridos e rever amigos, né? Poder pegar na mão, dar um abraço. Pessoas muito especiais, pessoas que têm feito um trabalho muito importante no Brasil. E a gente tem usado uma ferramenta muito poderosa, que é a internet, né? Eu sou ainda meio leigo em internet, eu nem sei usar a internet. Quem faz a internet para mim é uns meninos lá da igreja, porque eu não tenho essa habilidade de raciocinar na tecnologia. Então ainda sou muito embrionário nisso. Agora que nós vamos começar um projeto com a internet, porque a gente precisa colocar à disposição os pensamentos e os valores para que a igreja tenha essa retomada que o Wagner fez aqui hoje, de levar a igreja ao arrependimento. Se não tiver o arrependimento, esse techuvá, não vai acontecer a conquista que nós estamos profetizando, crendo, falando. Não vai acontecer. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não tem como a outra porta e não tem como aquilo que Deus estabeleceu vir se a igreja não entra no arrependimento. O texto para arrependimento que a gente mais usa no Antigo Testamento, 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas vamos lá. Quais são esses caminhos? São os desvalores. São exatamente culturas pagãs que nós absorvemos, linguagem cultural que nós adaptamos e comportamentos suspeitos dentro da própria comunidade e nos relacionamentos. Se a gente não irrompe isso, e se a gente não paga um preço, que isso é um murro na carne, isso é uma renúncia pessoal, e não é fácil viver renunciado. Renunciar é uma coisa, mas viver renunciado para muitas coisas. E existem algumas coisas que nós renunciamos, que elas não têm nenhum peso, nenhum valor espiritual. Zero. Nós renunciamos por causa das nossas vaidades pessoais, mas nada a ver com a cultura do reino. E quando o Senhor falou isso, que haverá um arrependimento, pegando a palavra aí do Harold, né, uma carona, é exatamente esse comportamento da igreja, esse relacionamento da igreja, esse respeito da igreja, porque nós temos denominações diferentes, não vai mudar isso. Jesus, antes da igreja nascer, ele já orou para nascer unida. João 17, 21. A igreja nem tinha nascido, faz deles um. Aí já nasceu assim, ó. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Silas, eu sou de... Já nasceu assim. Então, isso continua. O importante é saber de quem a igreja é e não de quem nós somos. Porque Paulo divertiu e disse: todos nós somos de Cristo. Isso é o que interessa. Se Jesus é o cabeça, ele é o centro do propósito.
Como está em Colossenses 1,13, Ele nos tirou do império de trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão de todos os meus pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis nos céus e na terra, sejam tronos, principados, potestades. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas essas coisas, e estas coisas são sustentadas por Ele, e Ele é a cabeça, e nós somos o seu corpo. Então tem um cabeça, tem um Senhor. Se tudo for dirigido por Ele, se cumpre Romanos 11, 33 a 36. E dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias a Ele eternamente. Amém. E aí nós vamos criando essa identidade de que nós somos um corpo, que precisamos um do outro. Existem contextos que o Wagner fala que eu não gosto, que é você contar detalhes históricos. Não é a minha chamada, mas é a dele. Ele gosta, ele fala disso com destreza, ele memoriza os historiadores, etc. Não é a minha. A minha é ser pujante, levar, derrubar a montanha, tirar da frente e deixar que as pessoas passem. Essa é a minha chamada. A minha chamada é facilitar caminhos. A minha chamada é empurrar liderança, é treinar líderes. Eu estava numa reunião de pastores da Convenção Batista Brasileira e eu fui de lá. Em uma cidade chamada Juazeiro, Bahia. Eu vi uma reunião de pastores que eu pensei que era Daniel na cova dos leões, mas os leões ali não estavam respeitando Daniel. E era um negócio tão carnal. E eu disse para Deus: se o Senhor quer me castigar, me faça pastor de pastores. E parece que Deus ouviu e Ele me castigou, fez alguma coisa. E me fez pastor de pastores, fez pastor de bispo, pastor de apóstolo. E Ele me levantou como, desculpa a expressão, como um mentor ou como um instrutor, para poder levar essa geração a entender esse perfil de quem é Jesus e a igreja. E levar a igreja a essa visão de avançar e tomar território. Por falar nisso, de tomar território, esse é o nosso ideal aqui. Eu quero ver cada pessoa aqui em reuniões dizendo: Deus me agregou um território novo. Em que sentido? A missão expandiu. Sua igreja precisa expandir. Seu ministério precisa expandir. Você precisa expandir. Se você cresce, seu liderado cresce. Se você amplia, seu liderado amplia. Quanto mais conteúdo você tiver, não informação. Quanto mais conteúdo você tiver, mais fácil vai ser para o seu liderado ser trabalhado, avançar, alavancando aquilo que ele tem como dons e talentos, e pegar essas habilidades que são diferentes e a gente somar essas habilidades no corpo para que seja perfeito aquilo que o Senhor entregou para cada um de nós como dons e talentos. E nós precisamos entender isso como uma necessidade de água bebida, de pão comido, que está sobre a mesa. Eu preciso disso. Então todo mundo precisa aqui de um upgrade na sua liderança. Todo mundo precisa aqui crescer um pouco na sua liderança. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dar uma instrução. Isso aqui é uma cobertura mútua. Uma cobertura onde todo mundo tem a sua expressão, onde todo mundo tem a sua forma de ser, a sua identidade. Mas isso aqui é muito importante, o que o Paulo ensina para uma igreja que está debaixo do espírito de confusão, por causa do gnosticismo. A visita de Himeneu e Alexandre na igreja fizeram muito mal à igreja, disseminaram o gnosticismo, o falso conhecimento. A igreja se misturou com esses pensamentos e Paulo teve muito problema e pegou o problema que ele não podia resolver e colocou na mão de Timóteo. E Timóteo era jovem e podia resolver o problema, porque tem coisas que a gente está já ficando na fase idosa, aí não aguenta mais, a gente fica sem paciência com algumas meninices, e Paulo envia Timóteo
e Timóteo faz uma grande obra ali. Mas aqui está escrito assim no versículo 28, que diz assim: e Deus colocou alguns na igreja, e fala, primeiro, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, milagres, dons de curar, dons de socorro ou de ajudar, de governar, diversidades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o mesmo dom de curar? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações em línguas? Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons e que Deus lhes mostre o caminho ainda muito mais excelente. Que isso é submissão aos dons espirituais. E é submissão ao ministério que Deus coloca e confia nas nossas mãos. Que ministério é esse, meu apóstolo? Aqui ele está falando do ministério quíntuplo, como todo mundo sabe, está lá em Efésios capítulo 4, de 11 seguinte, que existe aí algo para além do nosso entendimento do que nós vamos ser e fazer como uma geração apostólica. Então, fique claro aqui que muito mais do que ser apóstolo é ser uma igreja apostólica. É uma igreja com mentalidade apostólica. É uma igreja com raciocínio apostólico. É uma igreja com pés apostólicos. É uma igreja que faz o trabalho apostólico. Então, às vezes, nós pensamos que, por eu ser apóstolo, a minha missão de ser enviado é só ir, mas a igreja local, ela precisa ter identidade apostólica. Os que ficam, eles têm que saber o que eles produzem, o que eles fazem apostolicamente. E isso é um raciocínio apostólico. É a missão da igreja apostólica. Então, nós estamos vivendo dias que são extremamente difíceis, porque nós descobrimos um cenário que aquilo que havia sido desprezado, que é uma ordem divina, começou a ser restituído. O quê? A unção apostólica, o reconhecimento apostólico de líderes apostólicos, de igrejas apostólicas e apóstolos. Porque se a gente tiver apóstolos e uma igreja apostólica, nós vamos ter líderes apostólicos e nós vamos cumprir missão apostólica. A missão de expandir o território em todos os lugares. Eu acredito que a mudança do Brasil virá pelo envio apostólico. De que maneira? A gente tendo pessoas capacitadas e treinadas em cada esfera da sociedade. Não é colocar pessoas, é colocar pessoas com habilidades e dons treinados para cada área. Vou tomar água aqui, tá? Por favor. Eu estou tomando um remédio chamado Fostiga. Ele me seca todinho. Já perdi 26 quilos, mas não com ele. Ele faz parte, tá? Se nós não abrirmos a nossa mente para o estratégico, treinando os nossos líderes, treinando pessoas, capacitando-as nas habilidades, dons e talentos que elas possuem, nós não vamos ter ampliação do nosso território. Então, se eu perguntar aqui o que é um apóstolo, ele é aquele que tem essa visão ampliada para chegar nos lugares que os comuns não chegam. E nós, como ação apostólica, como povo de mentalidade apostólica, nessa restituição apostólica, nesse reconhecimento apostólico de pessoa, de liderança e de igreja, nós vamos conquistar territórios novos. Todo mundo que está aqui vai avançar para a conquista do seu território novo, porque esta é a mentalidade da palavra. Quando Jesus mandou ir, que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre aquela pessoa não ia ficar só com posse desse território pessoal, ela iria influenciar outro território chamado gente, até ganhar o último, para que o evangelho chegasse aos confins da terra. Porém, para isso acontecer, precisamos de estratégias. Quando a gente cita com a liderança, Cote, e a gente pergunta, qual é a estratégia? Sem estratégia, um líder não se move. Sem estratégia,
um instrutor de guerra não avança. Jesus disse, seu exército, Jesus, o bonzinho, maravilhoso, o homem da paz. Ele disse, se você tem um exército e vai contra um outro exército, e você vir que o exército do inimigo é mais forte do que o seu, segure o seu exército. Mande os intendentes para descobrir quais são as armas deles. E depois que vocês se fortalecerem, vão e dominem sobre os seus inimigos. Então precisamos da estratégia. Essa é uma mentalidade de raciocínio de liderança. Deus vai nos entregar a estratégia como equipe. Nós vamos sentar para estudar qual vai ser a nova tomada da nação. É o arrependimento. Acredito que é a porta de entrada. É o techuvá, é mesmo colocar os joelhos no chão, chorar, mudança de atitude, de mentalidade e avançarmos para a conquista desse território novo. E Deus vai fazer isso como? Você vai ser líder na sua cidade, você vai ser líder no seu estado, você vai ser líder na sua nação e você vai ser líder nas nações da terra. Às vezes, os ministérios crescem sem uma estratégia. Os líderes estão naquele território sem uma estratégia. Sem estratégia, sem uma meta específica, nós estamos convidando o insucesso para fazer parte da nossa conquista. É um insucesso, porque não é por eu ter muito ou conhecer muito que eu vou vencer. É como eu ajo estrategicamente. A igreja romana tomou todos os territórios, não só aqui, o maior latifundiário do mundo, a gente sabe disso. Mas qual é a estratégia? Eles mantêm a mesma estratégia e são respeitados. E o mundo vai lá tomar bênção aquele indivíduo, porque ele raciocina de forma apostólica. Quanto mais território, quanto mais território, quanto mais território. Há 25 anos atrás, uma pessoa muito influente na cidade falou, pastor René, eu tenho 25 terrenos estratégicos para lhe entregar na cidade. Eu falei, eu não quero, não vou ficar na mão de ninguém. Eu não quero no futuro ser chamado de alguém que vendeu a unção ou construiu alguma coisa. Não quis. A igreja católica quis e cada praça dessa tem a igreja católica. E eu estou arrependido. Eu poderia estar lá. Ou alguém nosso poderia estar lá. Ou uma igreja evangélica poderia estar lá. E eu rejeitei por causa dos meus medos, falta de doutrinação, falta de uma mentoria que me ensinasse a ampliar o território e chegar lá. Então, às vezes, nós perdemos porque a nossa religiosidade sabota a nossa conquista. Deus quer que a gente expanda. A visão de Deus é de expandir. A visão de Deus é de conquista. Isaías 54 diz, amplia, 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 amplia o lugar da tua tenda. E o todo da tua habitação. Não impeça, não impeça, não impeça o seu crescimento para a direita e para, virando de lado para a outra direita, que eu não sei mais falar a esquerda. Então, para a direita e para a direita. A dupla direita, amém? Para a gente não chegar lá e é isso aí, meu irmão. Tem que aplaudir mesmo, que aí não pode mais, de maneira nenhuma, raciocinar com a esquerda. Deus disse que vai me tomar pela minha mão direita, graças a Deus. Então, a gente precisa chegar lá. O que é essa visão apostólica e esse apóstolo, né? Eu conceituar apóstolo aqui para vocês seria ser uma redundância, todo mundo aqui já sabe, a maioria aqui já lê grego, já estuda em hebraico, ou então tem o Google como auxiliar. Quem pode ser socorrido? Então, eu diria que os apóstolos são uma ideia genial de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 6, 12 e seguinte. Ele criou essa mentalidade apostólica a partir de uma ação dos romanos de entrarem nos territórios e estabelecerem territórios novos. E ele disse, vocês vão ser apóstolos e vocês vão ser enviados. Mas Jesus nunca mentiu para a gente. Vocês vão ser enviados como ovelhas no meio de ovelhas. Para lugar bom, para lugar maravilhoso. Vocês vão ser desejados. E se vocês não vigiarem, vão virar comida de lobo. Almoço de lobo. Jantar de lobo. Vocês vão estar criando uma situação muito terrível para vocês mesmos. Se vocês não vigiarem que vocês estão sendo
enviados como ovelhas para o meio dos lobos. Vocês vão ser odiados. Não vão te aplaudir. Não vão te receber. Vão fingir que está tudo bem, até que nós precisamos, dentro da estratégia, sermos inegociáveis. Aprender isso como uma ferramenta viva dentro do nosso peito. Por quê? Porque se Jesus está enviando, ele está enviando para uma causa. Lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 47, ele vai nos ensinar que existe uma manutenção de doutrina e que os apóstolos são enviados para manterem a doutrina de Cristo. E a igreja ficar firme na doutrina apostólica. É para isso que somos enviados. E para ampliação do território, como Lucas 6, 12. Amplie seu território nesta missão, não para a missão. Muitos estão apóstolos, mas não são apóstolos. Muitos estão ocupando o lugar apostólico, mas não são apóstolos. É como uma mãe que cria um filho, porque o pai foi embora. E ela faz o papel, entre aspas, de pai e mãe, mas ela jamais será pai. Ainda que alguns afirmem, é meu pai e minha mãe. Não será. É minha mãe que me criou como se fosse um pai, mas não é pai. Porque a identidade de pai não é substituída. E para vir uma cura em um filho que foi abandonado pelo pai, é muito caro. É muito caro. Então a gente sabe que existem algumas coisas que precisam ser repautadas em nós. Que muitos estão apóstolos, mas nem todos são apóstolos. Está lá, em 1 Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Claro que não. Mas podem ser apostólicos. Podem ser líderes apostólicos. E podem ser uma igreja apostólica. Para raciocinar pelos princípios. Existem apóstolos que são de Cristo, sim ou não? Tem alguns que estão apóstolos e são de Cristo. Eles não são apóstolos, mas estão apóstolos. Mas existem alguns que se intitulam apóstolos, ou líderes, ou pastores, e não são. São falsos pastores. São falsos mestres. São falsos apóstolos, como está escrito em 2 Coríntios 11, 3. Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se ser apóstolos de Cristo, e eles não são. Está escrito. Naqueles dias, já tinha essa confusão apostólica, que tinha um colegiado apostólico pequeno. Imagina nos dias de hoje, alguém que ainda não entendeu o tamanho da responsabilidade apostólica e o tamanho da missão apostólica, da igreja apostólica, de raciocinarmos apostolicamente. Então, esse é o segredo, pois a ação apostólica sai do status e entra na missão. Eu vi um apóstolo dizer para uma ovelha, ele disse, pastor, não me chame pastor, que você não vai encontrar o pastor aqui, agora eu sou apóstolo. Levei esse rapaz a um gabinete, tivemos um tempo, e foi provado pela fala dele, que aquele orgulho espiritual dele tinha feito com que ele caísse em uma soberba, e soberba é assinatura para a queda. E a gente precisa vigiar nessas questões aí, tolas, que a gente mesmo coloca e perfila na nossa alma, e se cria uma identidade pessoal, e vira-se um falso apóstolo. Então o segredo está aí. Eu saber que eu sou apostólico, ou de uma igreja apostólica, ou mentalidade apostólica, ou de uma igreja que tenha uma ação missionária, é uma igreja apostólica, embora tenha um outro nome. Tem muitos tipos de apóstolos na Bíblia. E está vindo agora a mentalidade apostólica empresarial, sem nenhum problema. Eu estou dentro, eu acredito que eles precisam ser treinados apostolicamente para chegarem nos lugares altos. Eu sou desta linha. Eu acredito nisso, que a pessoa tenha uma unção de credibilidade, de enviado para chegar nos lugares pelos quais nós, homens de Deus, vamos ver os líderes mais adequados, mais preparados para representarem a igreja do Senhor Jesus e expandir o território. O que é o apóstolo? No grego, apostoléu, que vem de apostolei, que vem de apostolou, que vem de... Ok, o que é um apóstolo?
Eu não quero saber o que o grego raciocina. O que é um apóstolo? A palavra apóstolo em hebraico vem como talit, ou seja, cobertura, é cobrir, é proteger debaixo dos princípios. O talit tem 613 leis, que são leis da Torá, ok? Então, é como se você colocasse sobre você os princípios, os valores, e não desviasse dos princípios e dos valores, que é a guerra de hoje. Estava conversando com o Cote aqui. Tem duas direitas. Tem a direita dos valores e tem a direita dos interesses. Que usa os valores para o seu interesse pessoal, que é tão esquerda quanto a outra. E que a gente depois vai descobrir que era um falso direita, e vocês viram esses dias, nesses últimos 4 anos, quanta gente navegou na onda do outro e virou uma coisa e não uma causa. Porque quem não anda na causa, vira uma coisa. E é o que a gente está vendo nos dias de hoje. Então, o que a gente vê aqui é que apóstolo, que significa, desse apostoléu aí, que a gente vai deixar de lado, esse talit é cabeça de peixe. O que é cabeça de peixe? É governo. Átila Brandão diz, é melhor ser cabeça de sardinha do que cauda de baleia. Você precisa raciocinar, pensar, sustentar a sua identidade. Como homem de Deus, como mulher de Deus, eu raciocino assim. Eu raciocino por princípio. Eu raciocino por valores. Então, apóstolo é aquele que tem a mentalidade da repetição, da modulação e reproduz exatamente como é. Eu vou reproduzir Jesus como Jesus é. E não dando um upgrade naquilo que eu interpreto e digo que Jesus é a minha interpretação. Jesus não é a minha hermenêutica. Ele é a cabeça da igreja. E o apóstolo é a cabeça da doutrina de Jesus. Para quê? Porque precisamos de um sacerdote. Precisamos de uma autoridade espiritual. Então é cabeça, é o primeiro, é o primogênito dos ministérios. A palavra poderia ter vindo assim. O que eu vou falar aqui, sem nenhuma ofensa, ok? Eu quero declarar aqui que você é apostólico. E que sua ação é apostólica. E que essa cobertura aqui, mútua, ela tem mais a ver com apostólico do que com qualquer outra intenção. Irmão, pode botar a placa para mim, tá? Por favor. Fica tão legal quando bota a placa que a gente acelera, né? O processo. Então, olha bem, queridos. Para a gente entender algo. Me perdoa, Jesus nunca ungiu um pastor. Me perdoa. Nunca ungiu pastor. Ninguém nunca chamou Jesus de pastor, a não ser o que você vê em Hebreus, capítulo 13. Ele é o sumo pastor. Ele é bispo. Ele é o apóstolo dos apóstolos. Jesus levanta 12 apóstolos. E pela ação apostólica, ele faz com que esses apóstolos cheguem em lugares que pessoas comuns jamais conseguiriam chegar. E quando Jesus os estabelece, é na Galileia. Por que a Galileia? Porque tem um mar. E apontou para eles, porque é como se fosse um navio. Quem foi no Summit viu que apóstolo é um navio que rasga o mar para chegar do outro lado. Porém, se nós entendemos a estratégia de Jesus de estar na Galileia, trabalhar na Galileia, funcionar na Galileia, a Galileia era o WhatsApp de Jesus. A Galileia era o Facebook de Jesus. A Galileia era o Instagram de Jesus. Porque através da Galileia, que era também o Telegram, através da Galileia, dali da frente, do mar da Galileia, Jesus dá a ordem. As comunidades vinham, as nações chegavam, afluentes de todos os lugares. E quando chegavam ali, a conversa no porto tem um cara aqui fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E esta palavra ia para todo o mundo.
Tem um cara lá na Galileia, em Israel, fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas. A notícia chegou na casa de César. Então a gente precisa entender que o apostólico é aquele que rasga os mares e chega nos lugares que os comuns não chegam. Para quê? Para criarem mesmo essa identidade de transformação territorial. É aquele que foi chamado para oferecer a vida pela missão. Eu dou a vida pela missão. Eu estou falando nós. Damos a vida pela missão. Eu entrego minha vida pela missão. Que tamanho é a missão? É do tamanho que Deus determinou e não que a minha vontade deseja. Nós temos muitos princípios, muitos valores para serem discutidos, mas nada disso extingue o tamanho da missão que Deus entregou para cada um de nós. É aquele que foi chamado para oferecer a vida de forma integral. Eu estou vivendo para Ele. Nem todo mundo tem a missão integral. Tem gente que tem um ministério parcial, até porque tem uma chamada diferente. Mas eu sou um apóstolo, linha de frente. Então, a minha missão do ID é indo e não parando. Mas, em terceiro lugar, é aquele que foi chamado para morrer. Isso é um apóstolo. Que tal você ser convidado para morrer? E Jesus disse para eles, uns vão passar pelos fios, outros pelas espadas, outros vão passar. Então, a visão é, se eu adoto o apostólico, eu me abraço, me desculpe, com o sofrimento. Se o sofrimento não vier de um lado e for dentro da questão moderna hoje, porque você pode modernizar sem mundanizar, mantendo a identidade e o princípio. Se eu fui convidado para dar a minha vida por amor de muitos, perfilando e entendendo quem é Ele, então é aquele que se oferece, porque Jesus disse, eu estou chamando vocês para morrerem por mim. E por mim, vocês vão viver. E vocês vão viver eternamente. Queridos, essa cobertura mútua, ela vai virar uma inspiração. Ela vai virar uma motivação. Para muitos que estão precisando de um lugar para receber sem interesses e sem briga de posição. E dentro da chamada da visão territorial, Deus vai colocar em cada um de nós, vai pontuar em cada um de nós o que cada um tem que fazer e deve fazer. Esta é a hora do apostólico ou da liderança apostólica ou da igreja apostólica ou da mentalidade apostólica ser toldada em cada um de nós. Ainda que a sua igreja não adote a visão apostólica, seja missionária, todo missionário é um apostólico, porque a própria palavra é envie até os confins da terra. Estabeleça territórios novos. E eu declaro, no nome de Jesus, do apóstolo maior, que todos aqui vão ter territórios ampliados. E que o seu território não vai ser só conquistado, porque conquistar território e não manter a conquista é como igual a nada. Além de conquistar, você vai manter a conquista que Deus vai te entregar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos teus filhos e muito obrigado por nós, muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo e estabelecendo no nosso coração. Que o inimigo nunca roube essa semente daquilo que somos na identidade em Cristo Jesus, o apóstolo maior. E que nessa cobertura mútua aqui, meu Deus, onde o relacionamento é o primeiro plano, para que o teu nome seja exaltado, que todos nós possamos ver a tua boa mão de favor e graça repousada sobre nós. Tira de nós qualquer coisa e qualquer sentimento que rouba de nós a excelência da conquista, para aprendermos com o Senhor a rota da humildade e nos abraçarmos com o propósito. Que todos aqui, meu Deus, vivam o ano da conquista de novos territórios, para que todos vejam, saibam, reconheçam e juntamente testifiquem que foi a mão do Todo-Poderoso que fez todas estas coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Acredito que fomos muito edificados e impactados, desafiados por essa palavra. Amém?
o Chore me pediu para fazer aqui um fechamento, embora já recebemos tanto a palavra quanto a oração, e eu creio que isso é tão válido, tão fundamental. E eu quero também, depois fui incumbido de orar pelo almoço, porque teremos um almoço abençoado. Mas enquanto o René ministrava, algumas coisas vieram ao meu coração e eu gostaria de orar sobre isso, sobre algumas verdades de Gênesis capítulo 13. Verso 14 diz assim: Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele: Ergue os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. E ainda, no verso 17 ele diz: Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Quero orar sobre isso. Sobre um tempo onde nós precisamos nos apartar daquilo que é Ló em nossa vida. Ló significa véu. Existem tantas coisas, estruturas, obras, coisas que nós carregamos que não fazem parte do projeto. São peso, competem, colidem, nos embaraçam. E só pela graça de Deus a gente enxerga. E só pela graça de Deus a gente consegue se separar destas coisas. Vamos orar por isso, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, todos em pé, nesse momento. Pai, nós te agradecemos imensamente por essa manhã, por esse dia, por esse encontro e por tantas coisas diferentes que o Senhor está liberando sobre a nossa vida. Senhor, o quanto nós precisamos das unções, das graças diferentes. Quero te agradecer por essa palavra, Senhor, que abre os nossos olhos, que nos desafia. E eu oro especificamente, Senhor, por aquilo que é Ló em nossa vida. Abraão caminhava com Ló. Ló significa véu. Ló foi crescendo até aquele ponto de haver conflito. E nossa jornada muitas vezes é assim, parecida. E nós estamos junto e carregando coisas, estruturas, obras, talvez sonhos, talvez planos, talvez atividades, talvez até pessoas que não fazem parte daquilo que o Senhor preparou para nós. E nós queremos, ó Deus, ser específicos. Nós não podemos nos embaraçar, não podemos nos distrair, não podemos perder tempo. Temos que simplesmente olhar para o Senhor que conduz a nossa vida. Senhor, eu oro para que esse seja um tempo de enxergarmos as estruturas que nos embaraçam, as estruturas que nos impedem, as estruturas que nos limitam, as estruturas que nos paralisam, as estruturas que nos fazem cansar. Para que possamos, ó Deus, ser liberados para o Senhor, para a jornada que o Senhor tem para nós. Que seja um tempo de separação de tudo aquilo que o Senhor não planejou. Eu oro assim em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor disse também para Abraão: olha desde o lugar em que está. Senhor, eu reconheço que nós não discernimos o lugar em que nós estamos. Dá-nos graça, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento para discernir o lugar, para discernir o ambiente, para discernir a terra, para discernir o propósito. Muitas vezes nós queremos sair do lugar em que nós estamos, ou estamos no lugar em que deveríamos estar, mas estamos cegos, acomodados, sem enxergar, ó Deus, sem enxergar a terra, sem enxergar o potencial, sem enxergar aquilo que o Senhor quer que enxerguemos. Dá-nos graça para enxergar onde nós estamos em termos de entendimento, de conhecimento, de estratégia, onde nós estamos em termos de irmãos, de
equipe de obreiros, onde nós estamos em termos de maturidade, até onde nós estamos em termos de força, de preparo. Dá-nos graça para enxergar, Senhor, o lugar onde nós, a posição que nós estamos, Senhor. E o Senhor também disse: levanta os teus olhos e olha para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente, porque a terra que vês eu te darei. Senhor, nossa oração é que seja este um tempo de enxergarmos o que nós não estamos enxergando, os territórios que nós não estamos enxergando, os lugares, como foi ministrado aqui, que nós não estamos enxergando, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ser muito específicos. Não queremos estar onde nós não devemos estar, fazer o que nós não devemos fazer. Queremos ser muito específicos no lugar que o Senhor está nos enviando, nos plantando, nos dando. O Senhor disse: a terra que tu vês, eu te darei. Então abre os nossos olhos para que enxerguemos, ó Deus, o que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem preparado para nós. Abre os nossos olhos. E depois o Senhor disse: percorre a terra. Senhor, nós temos dificuldade com isso, de percorrer a terra, de enxergar os desafios da terra, de enxergar, Senhor, os buracos, as árvores, as dificuldades que a terra tem. Nós ficamos acomodados olhando de um ponto só, Senhor. O Senhor diz: percorre a terra em toda a sua extensão. Senhor, ajuda-nos a fazer isso. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos para que percorramos a terra que o Senhor nos dá em toda a sua extensão. Desperta, Senhor, a nossa vida. Essa é a nossa oração. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Pai, por essa manhã tão abençoada, pelos queridos irmãos que aqui nos recebem, por toda essa recepção. Oramos para que a tua graça seja multiplicada, a tua bênção esteja na vida de cada um que aqui tem servido e nos auxiliado de maneira, Senhor, tão generosa, tão amorosa. Muito obrigado, Senhor. E oramos agradecidos pelo alimento. Senhor, tudo vem das tuas mãos e nós te agradecemos e oramos para que o Senhor continue abençoando os queridos irmãos na pessoa do pastor Chori e de os outros que estão preparando todo esse momento e este encontro aqui, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos assim em fé e agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.